É uma bênção estar com você aqui. Você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo a esse culto. E eu quero falar com você hoje sobre perdão. Fala comigo, perdão. Perdão é uma prática do cristão, né? Não é apenas um mandamento para a gente ouvir e falar que bonito. Não, perdão é uma coisa para a gente praticar todo dia, né? Porque a menos que você viva na Lua, a menos que você viva em outro planeta, só sai de lá para vir para cá no culto, você vai achar gente aí para te ferir no dia a dia da vida. É ou não é verdade? Mas graças a Deus nós temos essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que é o perdão. Agora, para introduzir esse assunto, eu quero ler um texto bem grande com você. E eu gostaria que você lesse comigo aí nas telas, você que está nos assistindo pela internet também, pode ler aí nas telas. É um texto bem grande, então eu vou ler sem interromper. Hebreus capítulo 12, do verso 5 em diante. Nós vamos ler até o verso 17, tá joia? Então vamos ler? Diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, fala comigo, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto é muito, muito, muito profundo. Eu te aconselho a ler de novo esse texto em casa e meditar sobre ele, porque tem muitas coisas profundas aqui. Eu quero chamar a atenção para algumas delas aqui. Bom, uma primeira coisa é que o texto está dizendo que o Senhor disciplina, né, os filhos a quem Ele ama. O Senhor castiga, Ele açoita aquele que recebe como filho. Então, como que Ele faz isso? Ele tem uma varinha? Como que Deus faz esse açoite? É uma varinha? Ou Ele tira o cinto? Como que Deus faz isso, querido? Será como que é? Interessante que tem um texto que eu gosto de pregar, tem uma outra mensagem que eu prego, usando o texto de Salmo 117, Salmo 105, verso 17. E o Salmo 105, verso 17, conta uma coisa interessante, porque você se lembra, quem se lembra de José do Egito? Né? Então, José, você lembra que ele foi pego pelos irmãos, né? Os irmãos ali começaram a agredir José, pegaram José, jogaram ele naquele poço, venderam José para os midianitas levaram José como escravos e venderam ele para o Egito, e ele se tornou escravo no Egito. Todo mundo se lembra daquela história, né? José sofreu demais. Acontece que quando
o Senhor revela a história de Israel através do salmista, Salmo 117, verso 5 diz que o Senhor enviou José diante do povo de Israel para o Egito. Então isso aqui é uma coisa interessante. O Senhor enviou José, mas não foram os irmãos dele que prenderam ele, machucaram ele, jogaram ele no poço, venderam ele para os escravos. Agora, de repente, é o Senhor que enviou José? Sim, fala comigo, o Senhor enviou José. E José mesmo reconheceu no fim que o Senhor usou tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele para que muita gente se alimentasse, para que muita gente tivesse vida. E por que eu estou chamando a sua atenção? Porque muitas vezes o que o Senhor vai usar para nos curar, para tratar, tem um versículo que nós lemos aqui, que eu gosto de chamar a atenção para ele, porque aqui esse texto que nós lemos fala da correção de Deus Pai para conosco, né? Mas no versículo 10, se puder projetar de novo para mim, diz assim, ó: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, presta atenção, a disciplina do Senhor, ela vem para nos santificar, para tirar de nós o que não presta. 6, 10. A disciplina do Senhor vem para tirar, para expor o que não presta. Então, às vezes, o Senhor nos permite chegar a situações que nós não queríamos passar, mas quando nós passamos, de repente aflora aquele monte de coisa ruim. Aí você fala, gente, esse monte de coisa ruim estava aqui e eu não sabia? Estava. E o Senhor já estava vendo e está tratando. Você está entendendo? E às vezes está nos disciplinando. Mas às vezes a disciplina tem forma de sogra. Quer dizer, às vezes é dentro da nossa família, às vezes é no nosso ambiente de trabalho, que vão levantar situações, sabe? Para mostrar o que está dentro da gente. E se a gente for muito espiritual e aprender a se humilhar, e aprender a se prostrar, e aprender a ser bem humilde, o Senhor vai poder espremer aquela coisa ruim para fora da gente, para a nossa santificação, para nos tornarmos participantes da sua santidade. Porém, se nós nos ensoberbecermos ou ficarmos, sabe, muito magoado, muito ferido, amargurado e tal, aí nós vamos morrer com o negócio. Né? Então, hoje eu vou estudar com você de um outro ponto de vista, porque eu já falei desse homem aqui há muitos anos atrás aqui na igreja, mas de um outro ponto de vista, nós vamos estudar a vida de um homem chamado Aitofel. Mas nós vamos colocar de um ponto de vista um pouco diferente. Eu quero te explicar quem foi Aitofel. Vamos ler comigo 2 Samuel, capítulo 11, verso 3. 2 Samuel 11, 3. Olha o que diz esse texto. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de quem? Filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Agora vamos pular lá para o capítulo 23, verso 34. Diz assim, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma acatita, Eliã, filho de Aitofel. Então fala isso comigo, por favor. Eliã, filho de Aitofel. Agora volta o versículo anterior. Fala comigo assim, ó. Batseba, filha de Eliã. Tá, então olha aqui, ó. Batseba era filha de Eliã. Eliã era filho de Aitofel. Então, Aitofel era avô de Batseba. Tá certo? Até aqui tudo bem? Tá acompanhando? Tá, vou te dar só mais um texto então, que é 2 Samuel 15, 12. Diz assim, também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi.
Muito bem, então agora eu vou te explicar. Fala comigo assim, ó. Aitofel, conselheiro de Davi, avô de Batseba. Tá, então agora eu vou te explicar. Aitofel, conselheiro de Davi e avô de Batseba. Agora eu vou te explicar o contexto. Então, Davi deveria ter ido para a guerra com o exército dele, era o tempo que os reis saíam para a guerra. Davi não foi, ficou no palácio. A Bíblia diz que uma tarde ele se levantou da sua cama e foi passear lá no seu terraço. E lá do seu terraço ele viu uma mulher nua, tomando banho. E a Bíblia diz que a mulher era muito bonita. Davi então mandou perguntar, quem é essa mulher? E eles responderam para ele, essa mulher é Batseba, filha de Eliã, que é filho de Aitofel. Ela também é mulher de Urias, o heteu. Urias era um guerreiro de Davi, que estava na guerra naquele momento, guerreando por Davi. Então, Davi, em primeiro lugar, tinha que ter pulado fora dessa mulher porque ela era casada. Já é motivo mais do que suficiente, sim ou não? Pois é. Segundo lugar, ela era casada com um guerreiro que estava guerreando por ele, por Davi, na guerra, naquele exato momento. Terceiro lugar, ela era a netinha de um dos conselheiros de Davi. Ela era netinha de Aitofel. Então, se Davi, se envolvesse com aquela mulher, ele estaria cometendo um pecado terrível, porque ele estaria tomando a mulher de outro homem. Esse homem era um guerreiro dele. Ele estaria traindo a amizade de Aitofel, que era um conselheiro dele, tá certo? Mas Davi estava seduzido pela mulher. E a Bíblia diz que ele, como rei, ele mandou trazer a mulher e ele se deitou com ela. 3 meses depois, a mulher mandou dizer para ele, estou grávida. Davi falou, lascou. Não falou não, mas eu estou... Bom, Davi então começa a pensar, rapaz, a mulher está grávida, o marido dela está um tempão já na guerra. Ela, quando ele voltar, ela vai falar o quê? Que está grávida do Espírito Santo? Não ia colar naquela época, né? Pois é. Davi começou a pensar, eles vão descobrir se a mulher está grávida, esse negócio vai cair em cima de mim, eu tenho que bolar uma estratégia aqui, para arrumar esse negócio. Então ele pensou, eu vou mandar uma carta, vou mandar chamar o marido dela para cá, dizendo que eu quero saber da guerra. Aí ele vai deitar com a mulher, que a mulher é bonita demais, ele não vai aguentar ficar aqui sem deitar com a mulher dele. E aí quando ele voltar, a gente fala que o filho é dele, né? Pois é, mandou a carta, o marido de Batseba voltou, e lembra, o vovô está olhando tudo. Ele chega... Como é que está? Tudo bem? Como é que está a guerra? A guerra está bem, meu rei. Nós estamos vencendo, estamos batalhando, está indo tudo bem na guerra. Que legal, mas enquanto você vai falando, vai comendo aí, vai bebendo um pouquinho de vinho e tal. E eles curtiram lá aquele jantar, aquela comida com aquele vinho, né? E Davi estava só enrolando ele, porque Davi queria que ele fosse para casa deitar com a esposa. Era isso que Davi queria. Bom, então Davi fala com ele, bom, muito obrigado pelas notícias, agora você pode ir para casa, chega em casa, toma um banho e vai se deitar com aquela mulher, mulher cheirosa, quer dizer, eu não sei se é, mas você entendeu, vai para casa. Davi foi dormir, acordou no outro dia, quando ele acordou no outro dia, falaram com ele, Davi, o marido de Batseba dormiu no chão aí fora, no pátio do palácio. Davi falou, não pode, rapaz, que esse homem é doido, que ele está dormindo no chão? Davi foi lá falar com ele, Urias, meu filho, você dormiu no chão, o que aconteceu? Ele falou assim, meu rei, nossos guerreiros, nosso exército, nossos irmãos, estão na guerra, dormindo no chão debaixo do sereno. Como poderia eu ser capaz de me deitar debaixo de um teto com a minha mulher? Eu jamais faria isso. Tapão de luva, né? Davi fala, que é isso, Urias? Você está muito estressado, rapaz, está levando muito a sério. Vamos aqui dentro. Traz vinho aí, gente, o melhor vinho que tiver. E começou comida e vinho, e deu muito vinho para o homem, comida. A Bíblia diz assim, até que Urias estava alegre do vinho. Na linguagem do cearense, bebo.
Tem algum mineiro aqui, então ele estava ruim. Quando ele já estava bêbado, então Davi falou com ele, vai lá, deita com aquela mulher, que mulher, deita com aquela mulher. E ele não foi. Ele deitou de novo lá e não deitou com a mulher. Davi falou, então eu não tenho opção. Davi escreveu uma carta para o comandante do exército, falando na carta assim, deixe Urias na frente de batalha para que ele seja ferido e morra. Dobrou a carta, fechou a carta, lacrou, colocou o selo real e entregou a carta na mão do próprio Urias, marido de Batseba. Falou assim, que é uma carta muito importante para o seu comandante, tá? Entrega lá para mim. Urias saiu dali levando a carta da sua própria morte. Entregou na mão do comandante dele, tem aqui uma carta do meu rei. O comandante abriu a carta, colocou Urias na frente de batalha. Quando ele chegou na frente, haviam arqueiros, ele recuou o exército, deixou Urias na frente, Urias foi ferido e morreu. E o vovô Aitofel estava vendo tudo. E aí, Davi, agora que Urias era morto, mandou chamar a Batseba, a netinha do Aitofel, e casou com ela. Certo? Esse pecado de Davi foi motivo das grandes desgraças do reino de Israel. Por exemplo, o profeta Natan disse a Davi, por causa disso que você fez, Davi, a espada jamais se apartará da sua casa. O profeta Natan também disse a Davi, Davi, por causa disso que você fez aí, né? Você pegou a mulher do outro, em oculto, escondido, mas outro pegará suas mulheres e vai para a cama com elas, debaixo desse sol, à luz do dia, para todo Israel ver. Rapaz, tem muita coisa ruim para você falar com um homem, mas essa, viu? Vou te dizer. Então, o que aconteceu é que Aitofel era esse avô de Batseba. Aitofel, como avô, ele viu o rei dele pegar a neta, levar a neta casada para a cama, tentar enganar o marido da neta, matar o marido da neta e depois casar com a neta. Isso era o que Aitofel viu. Você está entendendo? Você acha que isso é motivo para alguém ficar chateado? Sim ou não? Claro que é, gente. Isso é motivo demais para alguém ficar muito chateado. Você está entendendo? Mas eu quero te dizer uma coisa. Saber lidar com os fatos é mais importante do que os fatos. Eu vou te explicar isso. Nossas maiores feridas não são pelo que fizeram conosco, mas pela maneira que reagimos ao que fizeram conosco. Então, o importante não é o que fazem conosco, mas como nós reagimos ao que fazem conosco. A causa nunca é o que a outra pessoa fez conosco, mas a maneira como assimilamos aquilo. Aitofel tinha motivos para estar ferido? Tinha. Mas o que ele viveu, ele não precisava ter vivido se ele tivesse escolhido agir de acordo com Deus e não de acordo com Davi. Eu vou explicar isso aqui mais para frente um pouco. Bom, o que aconteceu com Davi? Se você ler isso que eu estou te falando aqui, tudo está lá em 1 Samuel 11 e 12. Quando o profeta Natan termina de falar com ele, no capítulo 12, no capítulo seguinte, você vai ver a história do incesto de Aminon. O que acontece? Você vai ver ali algumas palavras, né? A palavra filho se referindo a filho de Davi, filha de Davi, a palavra irmão se referindo a um ser irmão do outro. Eu vou te explicar. Essas palavras não significam necessariamente filho e irmão, mas elas podem significar parente próximo, como um sobrinho e um tio, alguma coisa do tipo assim. Mas o que aconteceu ali é que existia uma mulher chamada Tamar, virgem e linda. Existia um homem chamado Aminon, que se apaixonou por Tamar. Tamar era filha de Davi e irmã de Absalão. Tá certo? E Aminon também, ele era filho de Davi,
e há algumas possibilidades aqui. Para ser sincero, eu não estudei isso aqui que eu vou te falar agora a fundo, mas uma das possibilidades é que Davi tinha muitas mulheres concubinas, nós vamos ver isso aqui no texto já já, e eles seriam filhos de mulheres diferentes, mas uma outra possibilidade é que ele era um sobrinho de Davi. Mas o fato é que ele disse que estava apaixonado por essa mulher e um amigo dele, que não era, como diz o outro, não era flor que se cheira, o amigo dele falou com ele: rapaz, você vai ficar aí apaixonado por essa mulher à toa, rapaz? Você vai ficar perdendo tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Leva essa mulher para sua cama, você é mais forte do que ela, agarra ela à força e deita com ela. Olha o conselho do amigo. E você acredita que Aminon ouviu o conselho dele? Aminon fingiu que estava doente, estou resumindo muito a história, e em um momento onde Tamar foi lá para ajudá-lo, para levar comida para ele, sendo mais forte do que ela, a pegou com força, a agarrou e cometeu um estupro. Acontece é que ele teve essa relação sexual forçada com Tamar, filha de Davi, irmã de Absalão, e Davi não fez nada. Davi não trouxe nenhuma punição para aquele filho, Davi não trouxe nenhuma correção. E aí agora Absalão, que era filho de Davi, eu também sempre falo que Absalão era o maior empreendedor de salão de beleza da Bíblia, o Absalão, mas ele ficou ressentido com aquilo. Davi não tomou nenhuma atitude, ninguém vai vingar a minha irmã. E sabe o que Absalão fez? Absalão pegou sua arma e foi lá e matou Aminon, o irmão dele. Absalão agora fugiu por medo de Davi, passou alguns anos longe de Davi, sem falar com Davi, mas ele também não foi corrigido por Davi em nenhum momento. Estava ali agora se cumprindo o que Satanás estava fazendo e planejando fazer por causa do que Davi havia feito com Batseba e com Urias. Aquilo que o profeta Natan tinha falado, A espada jamais se apartará da sua casa. Agora está aqui os filhos dele se matando. O fato é que Absalão, então, ele se afastou do pai, acabou o relacionamento com o pai, e ele começou a fazer movimentos de traição para trair o pai, rebelião contra o pai, para tomar o reino do pai. Então o que acontecia é que as pessoas vinham até a cidade falar com Davi. Absalão ia para a porta da cidade, para o portão da cidade, e quando as pessoas chegavam para falar com Davi, Absalão estava lá todo bem vestido, como filho do rei. E aí quando ele falava quem ele era, as pessoas se prostravam diante dele, e a Bíblia diz que ele abaixava e falava: não, você não precisa se prostrar não, pode ficar, nós somos todos iguais. E ele abraçava as pessoas e beijava as pessoas, e ele falava com as pessoas: olha, Davi está muito ocupado, ele não tem tempo para você, mas pode falar comigo, eu sou filho dele, é a mesma coisa, eu sim estou aqui, eu posso te servir, eu posso te ouvir, eu tenho tempo para você. E abraçava e beijava, e a Bíblia diz que assim Absalão furtava o coração das pessoas. Entendeu? As pessoas começavam a pensar: não, Davi nunca tem tempo para mim, mas Absalão tem, eu prefiro Absalão. Você está entendendo? E Absalão começou então a fortalecer uma rebelião contra Davi. Essa rebelião foi crescendo até o dia em que Absalão preparou realmente para destronar Davi. E ele levantou um ataque contra Davi, de forma que o rei Davi teve que fugir para fora da cidade, como fugitivo mesmo. E Absalão, então, sentou no trono. Ele falou: agora eu sou o rei. Quando Absalão precisava, então, de conselho de como lidar com o reino, o que fazer agora para ter o favor do povo e para matar Davi, adivinha quem se ofereceu para dar conselhos a Absalão? O ex-conselheiro de Davi, Aitofel. Por quê?
Porque Aitofel estava amargurado. Fala comigo essa palavra, amargurado. Aitofel estava amargurado, ele não tinha perdoado. Entendeu? Ele estava ressentido. Então, aqui nós vamos falar desses sintomas, né? Sintomas da amargura, sintomas da falta de perdão. Aitofel, o antigo conselheiro de Davi, se apresenta a Absalão e olha o conselho que ele dá para Absalão. Olha aqui. Vamos ler? Verso 21. Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então agora, lembra do que o profeta Natan falou? Você pegou a mulher de Urias escondido, mas outros vão pegar a sua mulher em público. Pois é, agora Aitofel deu esse conselho para Absalão, e Absalão fez. Absalão se deitou com as mulheres de Davi, à luz do dia. Para quê? Para que todo mundo que estava a favor de Absalão e contra Davi falasse: rapaz, cabo é macho mesmo. O cara comprou a briga mesmo. Ele vai tomar o reino de Davi mesmo. Você está entendendo? Para levantar aquela rebelião mais forte contra Davi. Acontece que Davi estava fugindo e eles estavam buscando qual a estratégia para matar Davi. E eles não descobriam, não chegavam a um senso comum. O que nós vamos fazer para matar? Porque ele fugiu. Davi tinha experiência de fugir. Ele era fugitivo de Saul por muitos anos. Mas Aitofel conhecia Davi. Aitofel sabia que Davi era um guerreiro, que ele era valente, que ele era bravo, que ele não era bobo. Então Aitofel sabia o que ele tinha que fazer para derrotar Davi. E ele deu esse conselho aqui, ó. Vamos ler 2 Samuel 17, verso 1 e 2. Olha o que diz. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então o quê? Então matarei apenas o rei. O que Aitofel está fazendo aqui? Aitofel está falando assim, ó, nós não vamos dar chance nenhuma de Davi escapar. Eu quero 12.000 homens, né? E eu quero ir com esses 12.000 homens, e eu vou chegar lá com esses 12.000 homens, e nós vamos espantar o povo que está com Davi, e aí Davi vai ficar sozinho comigo e os meus 12.000 homens. Em outras palavras, eu vou mostrar para ele com quantas tábuas se faz uma canoa. Deixa eu sozinho com Davi. Eu tenho assuntos para tratar com ele. Quero te falar algumas coisas. Primeira, a raiz de amargura não te deixa esquecer. A raiz de amargura não te deixa esquecer. Anos tinham passado, mas aquilo estava lá. Aitofel estava esperando a oportunidade de colocar aquela dor para fora. Próxima frase, você pode ler comigo aí, por favor. A raiz de amargura te faz desejar que aquele que te feriu saiba a sua dor e sinta a mesma dor. Então, em outras palavras, vem cá, Davi. Eu quero te pegar, cara. Como se diz nos filmes, né? Eu vou te matar bem devagar. Você vai sofrer. Porque eu me lembro bem o que você fez com a minha netinha. Você está entendendo? Próxima frase para você ler comigo aí, ó. A raiz de amargura te faz se unir com outros feridos para reviver o trauma e tocar na ferida. Falar sobre os fatos ocorridos como uma maneira de ter pessoas com você para ferir quem te feriu. Então, de repente, agora os feridos contra Davi estão unidos.
né? Para destruí-lo. Isso é uma coisa impressionante. Próxima frase que eu quero ler com você aí, ó. O entorpecimento do ego. A raiz de amargura te faz achar que é mais do que você realmente é. Te faz achar que você tem mais direito do que realmente tem. Assim como Aitofel achava que poderia matar Davi, o ungido do Senhor. Então agora Aitofel está revivendo aquilo. Ele achou o momento onde ele vai poder pôr aquela dor para fora. Você está entendendo? Onde ele vai poder jogar aquilo na cara de Davi. E ele está com o ego tão entorpecido que ele acha que ele vai simplesmente chegar e matar Davi, o ungido do Senhor. Fala comigo assim, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não deixa de ser Deus nunca. Deus é Deus. Né? Então, esses sintomas são muito comuns. Às vezes, querido, você não vai matar a pessoa, né? Igual Aitofel queria matar Davi. Mas, às vezes, você quer uma oportunidade de jogar na cara dela. De falar com ela o que ela te fez. Eu gosto demais dessa frase do pastor Cote, que ele fala assim, ó, não perdoar é igual a beber veneno e esperar que o outro morra. Exatamente. Quando você não perdoa, é como você beber o veneno, aquele negócio está te matando, aquele negócio está te comendo, aquele negócio vai corroendo, aquele negócio parece uma coisa que foi amarrada a você, você está dirigindo, aquilo está lá, você está na faculdade, aquilo está lá, você está no trabalho, aquilo está lá, você deita para dormir, aquilo está lá, e se você for aí, achei que é pior, aquilo está lá mesmo. Não é verdade? Quando você não perdoa. Esses sintomas são muito importantes, gente. O pastor Cote também fala uma coisa que eu gosto, que ele fala o seguinte, quando você está tão ferido, amargurado com uma pessoa, uma das ferramentas, uma das armas que sempre vão estar na sua mão é a indiferença. O que é a indiferença? É que você não pode matar a pessoa e você mata só dentro de você. Entendeu? Você esfria com ela. Entendeu? Às vezes é a pessoa que Deus queria usar tanto você para abençoar a vida dela. Às vezes é aquele amigo de trabalho que Deus queria salvá-lo através de você. Mas aí, ele foi lá e deu aquela pisada de bola com você e você não perdoa, você fica segurando aquele negócio. Agora Deus não pode te usar mais porque esse negócio está aí. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas ficam com sentimentos de vingança, raiva, sabe? Tristeza, fica remoendo. Lembra dessa frase? Isso é muito importante. O que te fere não é o que o outro fez, mas é como você reage a isso. Isso é muito, muito importante, né? Ninguém foi mais ferido do que Jesus. Por que ele não é amargurado? Ele era todo inocente, foi traído, açoitado, preso e morto, inocente. Por que ele não é amargurado? Porque não é sobre o que fazem com você, é sobre como você reage ao que fazem com você. Jesus era cheio do Espírito, como homem, cheio do Espírito, como homem. Por isso a Bíblia diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E é interessante, eu gosto do texto de Isaías que diz que ele ofereceu o rosto aos que lhe arrancavam a barba. Você está entendendo? As costas ao que lhe açoitava. Porém, o profeta Isaías, né, o profeta que profetiza na primeira pessoa, diz assim, porém, não me senti envergonhado, porque o Senhor era comigo. Ou seja, o que estava acontecendo por fora era grave e sério, mas eu estava bem, porque o Senhor era comigo. Você está entendendo isso? Então, não é sobre o quanto as pessoas te ferem, mas é sobre como você reage a isso. Agora, eu quero falar um pouquinho com você agora sobre as consequências dessa raiz de amargura, dessa falta de perdão, e como essas consequências, fala comigo, consequências. Consequências. Como essas consequências foram trágicas na vida de Aitofel e eram trágicas, são trágicas na vida de qualquer pessoa que decide viver com essas raízes de amargura. Veja bem, Aitofel deu esse conselho, não é, de
perseguir Davi com os 12.000 homens, mas Deus tinha plantado do lado de Absalão um homem chamado Uzai, que era a favor de Davi, né? Deus sabe o que faz. E Uzai desmanchou o conselho de Aitofel. O conselho de Aitofel não foi ouvido, eles usaram outra estratégia. Quando Aitofel viu que a estratégia dele não foi ouvida, olha o que aconteceu. 2 Samuel, capítulo 17, verso 23, diz assim: quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Se você estudar a vida aqui de Aitofel, você não vai achar nenhum texto bíblico assim: a esposa de Aitofel traiu Aitofel, o filho de Aitofel morreu de não sei o quê, Aitofel estava endividado, perdeu o emprego. Aitofel não tinha motivo para tirar a própria vida de nada que tivesse acontecendo com ele, com a família dele. Por que ele tirou a vida dele? Porque a amargura gera uma frustração. Fala comigo, frustração. Lê essa frase comigo aí, por favor. Ó. A raiz de amargura te deixa frustrado ao ver alguém que te feriu está bem. Sabe o que é isso aqui? Olha de novo essa frase. A raiz de amargura te deixa frustrado ao ver que alguém que te feriu está bem. Porque quando você tem a raiz de amargura, você quer que o outro esteja mal. Você quer que ele sofra, né? Então Aitofel queria Davi morto. E de repente Davi não está morto. Aí Aitofel está sofrendo porque Davi está bem. Aitofel está triste a ponto de tirar a própria vida, porque o plano dele deu errado. Davi está bem, eu quero morrer. Eu quero morrer por quê? Porque Davi está bem. Porque a raiz de amargura faz isso. A raiz de amargura, ela faz você ficar frustrado. Quando você vê alguém que te feriu bem, a pessoa te fere na empresa, semana que vem é promovido. Você fala, não pode, não pode. Pois é. Vamos ler mais uma. O apodrecimento moral. A raiz de amargura te faz querer ser exaltado sobre a derrota do outro. Não é que você quer ser exaltado apenas, eu quero ser exaltado pisando no outro. Eu quero ser exaltado, mas eu quero que quem me feriu caia, diminua, sofra. Não é que eu quero apenas ser o conselheiro de Absalão, eu quero que Davi morra. E eu que quero matar com as minhas mãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a consequência, querido, da falta de perdão, da raiz de amargura, a consequência é terrível, a consequência é morte. É morte espiritual, é morte emocional, é gente angustiada, é gente triste, é gente que não anda. É terrível. Deus não te criou para isso. Por isso que existe cura. Fala comigo, cura. Amém, querido? Cura. Agora, como que a gente pode receber cura? Lembra que eu te falei que Aitofel viveu toda essa raiz de amargura, toda essa tristeza profunda, todo esse sentimento de vingança, porque ele se apegou ao que Davi fez e não ao que Deus fez. E o que Deus fez? Quando o profeta Natan veio repreender Davi, sabe o que Davi fez? Davi se humilhou e ele confessou o pecado dele. E Natan deu a resposta de Deus para Davi. Vamos ler comigo aqui, por favor, 2 Samuel 12, 13. Olha o que diz. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, que pecado é esse aqui? É o pecado de Batseba. Aitofel devia ter prestado atenção de que Deus perdoou a Davi, de que Deus manifestou graça a Davi, porque Deus é gracioso,
porque Deus é misericordioso, porque Deus é cheio de amor e misericórdia. O pecado foi grave? Foi. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque Deus não está atirando, não. Você está entendendo? Ele devia ter aprendido com aquele salmista. Quem será, né? Que escreveu: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Você está entendendo? Deus perdoou Davi. Deus que é Deus, que nunca errou, que nunca falhou, Ele disse: eu perdoo. Aitofel deveria ter se abraçado com Deus e falado: Senhor, perdoa, Senhor? Perdoa. Perdoa mesmo, Senhor? Perdoa. Então só me resta perdoar também. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros. E agora? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. E agora é perdoar de qualquer jeito? Não, continua lendo para mim. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como que o Senhor nos perdoou? Porque se a gente deve perdoar assim como, então a gente tem que saber como, para que a gente possa perdoar igual. Amém, querido? Amém? Olha o que diz o texto de Hebreus 8:12. Que texto lindo, olha lá. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Como que o Senhor perdoa? O Senhor perdoa por causa da misericórdia dele. Mas quando o Senhor perdoa, o Senhor jamais se lembra da ofensa. Ele está dizendo dos seus pecados: eu jamais me lembrarei. Jamais. O pecado que o Senhor perdoa, Ele não se lembra mais. Agora Ele está falando que assim como Ele nos perdoou, nós também podemos perdoar aos outros. Então, perdoar é nunca mais usar a ofensa contra o ofensor. Nunca mais eu vou tocar nisso. Nunca mais eu vou falar disso. Nunca mais eu vou fazer nada com você por causa daquilo que você me fez. Você está entendendo? Agora, aonde muitas pessoas... Gente, eu já tratei de tanto casamento, que estava travado por causa disso aqui que eu vou falar, tá? Estava travado por causa disso. A esposa ou o marido falava assim: pastor, eu não sinto. Certo? Eu não sinto. Não sente o quê? Eu não sinto vontade de perdoar. Eu já vi gente também que fala assim: não, pastor, eu não estou sentindo, e se não for de coração, não vale. Só vale se for de coração. Você está entendendo? Isso aqui é um problema, porque as pessoas querem sentir o perdão. E aqui vai essa próxima frase para você: o perdão é uma decisão e não um sentimento. Vamos falar isso? Você decide perdoar. Coloca um ponto final nisso. Decide que você nunca mais vai usar isso. Você está entendendo? E acabou a conversa. Quando você decide perdoar, você desfruta de paz. Entendeu? É pôr o veneno para fora. Lê essa próxima frase comigo, por favor. O perdão é a decisão de nunca mais usar a ofensa contra o ofensor. Vamos lá? O perdão é a decisão de nunca mais usar a ofensa contra o ofensor. Você se lembra que eu falei aqui de José no início? Que os irmãos de José, né? Eles prenderam José, jogaram José no poço, né? E aí venderam José,
né? E foi aquela coisa terrível. Falaram para o pai de José que José tinha morrido. Mas você sabe que no futuro, então, quando a fome veio sobre a terra, os irmãos de José foram buscar comida no Egito, onde José era o governador. E eu acho lindo demais, Gênesis 45, versículo 15. Olha o que aconteceu, lê comigo, por favor. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. É tão lindo quando alguém que foi ferido, foi machucado, pode, como José, abraçar, beijar, chorar com o ofensor. E José teve a oportunidade de servir aqueles que tinham ferido ele. José alimentou os irmãos. José deu uma terra para os irmãos que o tinham vendido. O perdão é algo que nós recebemos de graça e sem merecer. E fomos ensinados pelo nosso Senhor a dar de graça para quem não merece. Está entendendo? Existe uma outra coisa que as pessoas falam que é muito errada também. As pessoas falam assim: ah, pastor, essa pessoa aqui eu até perdoo, porque o que ele fez não é nada demais. Mas aquele lá eu não perdoo não, porque o que ele fez é muito sério. E aquele não tem como perdoar. Deixa eu te explicar. Esse aqui que não fez nada demais não precisa de perdão. O perdão foi feito para aquele lá que fez as coisas sérias demais. Não, pastor, mas eu estou todo certo. Eu vou procurar a pessoa, eu vou procurar perdoar a pessoa está toda errada. Eu estou todo certo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você aí que está todo certo. A reconciliação dos homens com Deus é porque os errados foram atrás do certo ou porque o certo se desfez da sua glória para vir atrás dos errados? Sei. A vida de Deus acontece para nós porque os errados são crucificados para pagar seus pecados ou porque o certo foi crucificado para pagar os pecados dos errados? Então nós somos as pessoas chamadas a perdoar, mesmo que estejamos todos certos e o outro todo errado. É esse aí que merece o perdão. A reconciliação está nas mãos daquele que pode ir atrás. Eu oro para que, como José, você abrace e beije seus ofensores. Viva como José e não morra como Aitofel. Perdão é uma decisão para todo dia. Às vezes a gente pensa no perdão só sobre a esposa, sobre o pai, mas o perdão também é para o vizinho, para o amigo de trabalho, para o colega de faculdade. Você está entendendo? Aquelas pessoas que tantas vezes Deus quer usar você para alcançar a vida delas, mas Ele não vai poder usar enquanto tiver isso aí. Então hoje eu quero chamar você a fazer um pequeno exercício de perdão. Amém? Então fica de pé comigo agora, por favor. Você que está nos assistindo online, você também pode praticar isso aí na sua casa. Isso vai ser muito bom para você. É um pequeno exercício, tá? Não vai durar nem 1 minuto. Mas eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos onde você está e fazer esse exercício comigo aqui. Esse exercício vai te levar a um passo de fé. E isso vai te abençoar muito. Tá certo? Fecha os seus olhos então onde você está. Você que está online também, pode fechar os seus olhos aí onde você está, só ficar ouvindo o que eu estou falando. Mas se existem pessoas com quem você ficou ressentido, magoado ou amargurado, o que o Senhor quer fazer é deixar isso aí para fora.
Mas se essas pessoas existem, com os olhos fechados aí como você está, eu gostaria que você visualizasse essa pessoa com seus olhos fechados. Pensa nela. Pensa nela. Na pessoa que te feriu, te ofendeu. Pode ser seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Só pensa nessa pessoa. Agora, à medida que você pensa nela, eu gostaria de te encorajar a abrir os seus lábios e falar essas palavras. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Eu te perdoo. Você tem o meu perdão. E você pode abrir os seus lábios aí agora e dizer assim: olha, nunca mais eu vou usar isso que você fez contra você. Nunca mais. Nunca mais eu vou usar isso que você fez contra você. Eu te perdoo. Talvez seja mais do que uma pessoa, não tem problema. Pensa em uma, fala com uma, depois pensa em outra, fala com a outra. Talvez alguns de vocês, quando esse culto terminar, vão pegar o telefone, vão ligar para algumas pessoas para pedir perdão, ou vão mandar uma mensagem bem carinhosa. Talvez alguns de vocês vão procurar pessoas amanhã, familiares, ou hoje ainda, mais tarde. Procurar pessoas para que você não viva nessa amargura como Aitofel viveu. Só fez mal para ele. Davi continuou bem. Davi já estava perdoado há muitos anos. Davi estava bem com Deus. Davi estava caminhando com Deus. A vida de Davi estava fluindo. Porque a vida de Deus não é para os perfeitos, é para os aperfeiçoados. Deus é Deus de misericórdia, de amor. Então eu quero te encorajar a perdoar.